voltamos com o segundo bloco do Play Action. Agora nosso convidado é Nilo Tavares, jogador do Paraná HP e diretor financeiro da Federação Paranaense de Futebol Americano. Tudo bom, Nilo? Tudo beleza, cara. Um diz Huawei aí, uma gravação em vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite aí. Bom, nós que agradecemos, cara. Rodrigo, quer fazer as honras, cara? Vamos lá. Esse ano a gente já teve uma entrevista com o Carlito 2 vezes, né, presidente da federação. Certo. Como é que foi financeiramente a realização, como é que foi a saúde financeira da federação para essa temporada e como é que foi a realização do evento do Paranabol? Esse ano na federação nós tivemos algumas situações que foram bem atípicas, né? O Carlitos assumiu durante a gestão ainda do Adam, né, que teve que se retirar por diversos motivos. E nós não tivemos também o aporte financeiro aí de alguns parceiros que vinham acompanhando a Federação Paranaense há algum tempo já. E a gente sentiu um pouco, porque esse ano todo o Paranabol foi feito com recursos 100% da federação e parcerias com até a Cobox e alguns outros parceiros, né, que nos ajudaram aí para fazer o evento. A gente considera que o evento foi um sucesso, a gente conseguiu realizar novamente uma parceria com a TV para a transmissão do Paranabol, sendo que esse ano a gente conseguiu fazer isso de uma forma gratuita, né? Ano passado foi pago isso aí, teve um valor, uma remuneração, e isso foi importante porque a gente conseguiu atingir, puxa vida, não tem nem como a gente mensurar o que foi atingido. O Candidoto mesmo, a gente conversou com ele aí, ele parece que está na Alemanha, se não me engano, ele acompanhou pelo site da OTV. Então assim, fora do Brasil, muitas pessoas acompanharam, nos Estados Unidos. A OTV está muito feliz também com o resultado, né? Eles vão depois nos dar um feedback nisso aí, que a gente vai colocar uma nota na federação. Então assim, tem um lado A e um lado B. Nós perdemos por um lado e ganhamos por outro. Você já tem uma noção de quantas pessoas assistiram pela OTV? Não temos, isso aí é a OTV que vai passar pra gente. Mas já ficaram felizes já? Ficaram, porque pelas informações que a gente tem, parece que houve aí queda de alguns recordes aí de audiência da TV com o evento, né? Então a gente está bem feliz com isso. Excelente notícia, né? Sim, excelente. Isso só mostra o resultado do trabalho competente que a Federação Paranaense faz aí há algum tempo. Alguns anos, E o evento em si, né? Em que linha mais ou menos gerou, quanto foi investido mais ou menos para a realização do evento? Quanto a federação gastou? Para você ter uma ideia, assim, é difícil a gente tipificar porque a gente não fez o fechamento ainda de tudo que foi pago para que o evento acontecesse, né? Mas em comparação com o evento do ano passado, que a gente teve um aporte financeiro da federação e de parceiros, ele foi bem inferior ao que a gente fez no ano passado, mas não houve uma queda de qualidade, porque a gente conseguiu, sabe aquele jeitinho brasileiro, aquela coisa toda, cara, a gente deu um jeito bem legal aí e conseguiu fazer um evento tão bom quanto, né, com um valor um pouco abaixo. Achou menos que no ano passado? Menos que ano passado. Tá, depois, se vocês puderem, passa pra gente isso, porque muita gente pergunta, assim, poxa, mas é um evento muito caro, não sei o que. E eu já ouvi alguns valores, mas eu queria um posicionamento oficial, se possível, né, lógico. Tranquilo, a gente consegue. Na realidade, a gente faz sempre o fechamento do Paranabol e apresenta para as equipes, né, que são parceiros da federação, como prestação de contas, né, do que é. Porque, assim, a Federação Paranaense ela não é um objetivo lucro. Tá? Tudo que a gente investe e que a gente arrecada com as equipes é reinvestido na própria federação, no Paranabol, nos eventos, nas clínicas, né? Todo esse dinheiro é reinvestido sempre. E vocês não recebem nada pelo trabalho na federação? Não, hoje na federação nenhum diretor é remunerado. Nem o presidente? Nem o presidente. Tá. Na realidade a gente faz por amor. Por amor, dedicação, leva umas pauladas, fazendo certo ou fazendo errado, mas é uma coisa inerente ao cargo hoje, né? Sim. Tá? Então assim, só frisando novamente essa situação. Tudo que a Federação Paranaense consegue trazer de parcerias, junto das equipes com clínicas, com arrecadação nós fizemos nesse Paranabol também arrecadação de agasalhos, né? Depois a gente vai ter também um reporte do pessoal do Rotary Club que nos deu um apoio. O pessoal pagava meia, né? Quem dava o agasalho pagava meia entrada. Esse ano foi uma situação bem diferente
do ano passado, nós tivemos o HCoachBall junto. Então o ingresso ele era um passaporte na realidade. Você assistia o Paranabol e você tinha a opção de assistir o HCoachBall. E se você levasse um agasalho, você pagava meia para tudo isso. Mas legal, né? Pagar R$15 para ver 15 reais para os 3 jogos. Os 3 jogos. Né? Então assim, foi bem interessante. A final em si, o Paranabol como um todo, esse ano ele superou as expectativas, né? Porque em anos anteriores sempre havia uma certa disparidade. Os resultados foram decididos nos segundos finais, praticamente, tanto da decisão de terceiro quanto da final. E eu acredito que, com as pessoas que eu conversei também, que acompanharam pelo site e pela própria OTV, que a narração também foi uma coisa muito legal, foi bem emocionante para quem estava assistindo, que a galera ela estava muito ligada. Né? Qual foi, cara? É porque ele narrou o jogo para quem estava no estádio. Não, claro. Tchau. Não, eu tô falando para quem acompanhou pela TV, porque na realidade assim, é como a gente estava falando no começo aqui, né? A cada vez mais a amplitude da federação e do Campeonato Paranaense ela é maior. Sim. Né? No estádio, cara, as duas torcidas foi um show à parte. Não, isso aí a gente não tem o que comentar. Narração, a transmissão em si, a arbitragem estava tudo excelente, cara. Sim. Eu ouvi algumas reclamações sobre a arbitragem aí, mas não tem como isso aí sempre vai ter, né? Olha, eu vou te falar, na NFL, são considerados os melhores árbitros que existem no mundo, os caras erram mesmo com recurso eletrônico. Sim. A gente já viu isso acontecer. Com certeza, né? Então, vamos parar com essa palhaçada. Se os caras é que na realidade, assim, aqui no Paraná, a federação ela investe bastante na arbitragem, entendeu? E mesmo assim, a gente sempre tem um errinho, uma coisinha ou outra, que, cara, o A ou B acaba se queixando. Isso é fato, né? Eu fico imaginando que em outras localidades que não tem essa situação que a gente está sempre procurando evoluir, crescer a arbitragem, a coisa deve ser bem mais complicada, entendeu? Muito, cara. Muito. Eu não vou comentar, mas eu joguei um outro campeonato em um outro estado aí, que a gente viu umas coisas bem absurdas, do tipo, o jogador foi ejetado porque ele ia criar problema. Vão prever o pior. Eu já vi coisas do tipo, vale um pingo no passe, cara. Vale um pingo no passe? Vale um pingo. Um pingo é um kick? Meu Deus. Eu já vi umas coisas assim jogando. Isso é como isso é no tênis, velho. No tênis vale. Então, mas é isso. Uma coisa que eu acho que foi bacana é porque a arbitragem do Paranaense, no ano passado, e no início desse ano, ela mostrou muita arrogância em relação a situações que o árbitro não tem que discutir. O árbitro, no momento que ele se sente ofendido, ele joga a flag e pronto, acabou, não tem conversa. E eu vi que isso mudou de um ponto do campeonato para frente. Eu acho que eles conversaram sobre isso entre eles e assim, você vê que a arbitragem foi melhorando. Você não via mais de tempero, mais de controle dentro da arbitragem. E isso foi nítido, porque você não ouviu mais ninguém reclamando da arbitragem. Se a arbitragem cometer erro, cara, vai cometer. Não adianta. Chororô sempre vai ter para um lado ou para outro, né? Em relação a essa situação da arbitragem, aqui realmente nós tivemos uma situação que foi, após reuniões com a federação, toda a diretoria e o corpo de arbitragem, foi criado como é que eu vou te dizer? Existem cargos, tá, dentro da arbitragem, e esses cargos que comandam lá, eles têm graus de controle ali. Então o que acontece, cara? Hoje o Carlinhos ele faz um trabalho muito bem feito em cima de toda a arbitragem. Então quem está chegando agora, ele está na base da pirâmide. Sim. Certo? Então você tem aqueles árbitros mais top, mas é como se fosse um plano de carreira para arbitragem. Isso é ótimo. Você consegue ir subindo degraus, né? E evoluindo dentro da arbitragem. Qualquer árbitro hoje pode daqui a um tempo ser um árbitro top aqui dentro da Federação Paranaense. Isso é altamente incentivado. E existe toda, claro, da mesma forma que nós temos essa pirâmide de crescimento, a gente tem também para a parte de pagamentos. Toda a arbitragem aqui ela é bem remunerada. Esse ano a gente conseguiu um acréscimo ainda para toda a arbitragem aqui. Para você ter ideia, em termos de paranaense, nós desembolsamos aproximadamente R$20 mil durante o Campeonato Paranaense somente para a arbitragem. Nossa! Tá, porque a gente está procurando colocar 6, 7 árbitros, cronometristas em todas as partidas, e isso tem um custo. Tá? Claro. Então, assim, como eu falei, desde a base da pirâmide até o topo, mantendo um determinado padrão, tem faixa de valores cada um. Tá? Então, dá basicamente isso em torno de R$20 mil a arbitragem do campeonato. Foram 7 rodadas, né? E mais o Paranabol.
Isso é importante, essa quantidade de 7 árbitros, mais o cronometrista, que é um árbitro também, o delegado também é um árbitro hoje, na grande maioria dos jogos, tira a margem de reclamação das outras equipes, né? De jogadores, de diretores de equipe, falar, não, mas o cara não é árbitro, o que ele está fazendo ali? Ele pode ter errado. Não, ele é árbitro, ele tem treinamento, ele sabe o que está fazendo. Aconteceu uma coisa bem interessante na final, no Paranabol, uma jogada do Crocodiles, o Crocodiles ele ia chutar e os árbitros não estavam debaixo da trave. Né? Sim. E aí, quando a jogada saiu, o árbitro parou, porque não havia ninguém debaixo da trave e era um fake, né, que matou a jogada. Sim. Só que, se essa jogada vai até o final e abrir margem para reclamação de que não havia árbitro debaixo da trave, não sei o que, a jogada não devia ter sido iniciada e tal. Sim. Quer dizer, os árbitros eles pararam uma jogada que, pelo desenho da jogada, muito provavelmente o Crocodiles conseguiria o first down, sim, porque a bola ia na mão do Delmer, o Delmer é um trator, ele ia pegar a bola, ele ia com tudo, ele ia ter espaço para correr, provavelmente ele ganharia aquele espaço, mas a arbitragem fez o que era correto, sabe? Uma coisa assim. E é uma atitude que nem todo mundo tomaria naquele momento. Então, mas como eu estava falando, então eles bancaram essa, porque eles viram a formação lá de chute, eles tinham distância, né, de chute, e a arbitragem julgou, na ocasião necessário, né, parar a jogada. É lógico que depois a gente vai conversar com o Felipe Luva sobre isso, né, porque afinal de contas ele tem aí a versão do lado do Crocodiles, né, sobre a jogada. Mas, sim, de qualquer forma, você vê uma evolução, porque já havia acontecido 2 lances, pelo menos, aí nesse Paranaense, em que houve o chute a gol e não tinha ninguém debaixo da trave. Sim. Então, quer dizer, eles estão se corrigindo. Eu vejo a evolução na arbitragem, nítida. E é uma evolução bem grande mesmo. Sim. E o Paranaense vem evoluindo junto. Porque o erro vai acontecer. Eu te falo, eu repito. Erro vai acontecer. Você, jogador, erra. A gente erra aqui, a gente até em VT erra. Então não tem muito para falar. É normal. E agora falando do jogo, né, da partida. A gente teve uma partida muito apertada, tá? No meu entendimento, o HP exagerou nas corridas, tá? Exagerou no jogo terrestre. O primeiro tempo o HP fez só 3 passes, né? E os 3 passes levaram perigo, foi claro que dava para entrar com passe e tal. E no segundo tempo, ainda assim continuou com uma proporção muito maior de corrida do que passe, né? Mas analisando o jogo em números de forma mais fria, o jogo foi tecnicamente um empate 7-6, né? A diferença foi um extra point que não foi convertido simplesmente, ou seja, entre defesa e ataque os times se nivelaram. A nossa defesa, a defesa do HP contra a defesa do Crocodiles, a defesa do Crocodiles contra o ataque do Crocodiles contra a defesa do HP foi mais ou menos o mesmo nível, cada um fez um TD, né? Como é que você enxerga esse jogo, assim, na visão mesmo do HP, na visão de atleta do HP, como é que você enxergou essa partida? Bom, o resultado por si só ele já diz, ele foi um jogo de defesa, né? 7-6, cara, em relação às defesas não tem muito o que falar, as 2 defesas mandaram assim muito bem, elas conseguiram praticamente anular os ataques, né? O Crocodiles fez no começo do jogo um touchdown e o HP fez no segundo tempo. No terceiro quarto. No terceiro quarto, isso. E acabou acontecendo de não conseguir converter o extra point, que foi um diferencial, né? Porque se tivesse feito isso, o jogo teria se mantido ali 7-7 e aquele lance poderia ter ou não acontecido, né? Do field goal. E poderia ter decidido ali, ou ido para a prorrogação e a gente ter uma situação que é hipotética, a gente não sabe porque não aconteceu. Então a gente não pode trabalhar em cima do que não houve. Agora, em relação ao plano de jogo em si do HP, a comissão técnica ela vem trabalhando desde o ano passado já em cima disso aí. E para cada jogo você tem um plano de jogo específico. Só que você não sabe se aquele jogo vai encaixar 100% ou não. Sim. Talvez tenha sido isso que ocorreu com o HP. Agora, o plano de jogo em si ele foi todo seguido. Sim, né, do começo ao final. Em relação a chamadas e as coisas, eu não tenho como entrar em pormenores porque são decisões dos técnicos. Né? Mas, mesmo assim,
se você comparar com os últimos jogos do HP, ele teve um nível um pouco abaixo em relação... Eu acredito pelo nervosismo também, porque era uma decisão, é a primeira decisão do HP, apesar de ser duas equipes que se fundiram, vieram mais alguns jogadores. A maioria que estava ali quase nunca teve a experiência de participar de um Paranabol, de uma final, né? Isso pesa também um pouco, né? Não digo que a gente fala, não tem experiência, o Amarelouco assim, não é a questão. É a questão simplesmente de nervosismo, você executa, não dá certo, você tem uma defesa do outro lado, quando o ataque está em campo. Com o Crocodiles a mesma coisa. Eu acredito que todos os Paranabol que tivemos até hoje foi o mais apertado para o Croco. Né? Eu participei, já é o meu 6º Paranabol também, foram 5 finais e uma decisão de terceiro. E, cara, eu não lembro de nenhum que foi assim tão apertado, tanto a decisão quanto o terceiro. Né? Uma coisa decidida, sempre houve uma vantagem para o lado de lá ou para o lado de cá. Sim. E como eu falei, foi mais um passo que o HP deu, né? Eu acredito que essa situação desse jogo ela vai trazer bastante experiência para a equipe. Eu tenho certeza que os técnicos vão verificar os vídeos depois, vão avaliar tudo que ocorreu, para que daqui para frente isso não volte a ocorrer mais e a equipe entre talvez mais focada, enfim. Uma impressão que eu tenho, fazendo uma comparação entre o HP de hoje e o Crocodiles antes de ser campeão brasileiro. Eu me lembro que eu estava no Crocodiles em 2011, na final do brasileiro, aquela que foi no Couto Pereira. Eu estava lá no meio dos jogadores, o jogo rolando. Quando o jogo acabou, eu me lembro da gente sair do campo e o presidente do Crocodiles falar, olha, você sabe que o que mais me deixa chateado é que agora a gente viu que dava. Porque quando a gente foi para o jogo contra o Imperadores, a gente tinha certeza que os caras iam chegar, passar por cima e disputar, a gente estava feliz já com a prata. Só que quando o jogo acabou, a gente falou, poxa, a gente podia ter ganho esse jogo. A gente teve chance de ganhar esse jogo. E eu acho que o que aconteceu foi isso, porque eu acho que muita gente estava querendo jogar contra o Crocodiles, mas muita gente acreditava que poderia não ser ainda, poderia ainda não ter nível para ganhar do Croco. Sim. E o que a gente viu foi dois times equivalentes, duas equipes equivalentes. Você pontuar contra o Crocodiles é tão difícil que o Crocodiles recebeu só um touchdown, sofreu só um touchdown esse campeonato inteiro, que foi esse da final. Então, hoje o Crocodiles tem no Paraná alguém do nível deles, talvez hoje no Brasil alguém do nível deles, porque eu estive no Crocodiles no ano passado e eu não vi no ano passado um jogo tão difícil quanto esse jogo desse Paranabol. Então, eu vejo, o que eu enxergo a gente tem no HP um time em franco crescimento, é um dos melhores times do Brasil e mostrou isso nessa final, né? Que tem uma defesa muito poderosa, como é a defesa do Crocodiles. E se você olhar as duas defesas, você olhar jogador a jogador das duas defesas, das duas primeiras defesas, é difícil você falar assim, eu tiraria esse cara aqui e colocaria outra pessoa. Sim. Porque são duas defesas que você escalar, falar os 11 e os 11... É difícil falar, esse não é tão bom, não. Os 11 são bons. Né? E o ataque dos dois times, cara, eu não preciso falar muito, são dois times que conseguiram pontuar em cima dessas duas defesas. Defesas que fizeram um monte de partida com 0, né? O Crocodiles todas com 0, o HP tomou ponto em 2 partidas, uma que foi contra o Crocodiles e uma que foi um dia depois do jogo contra o Jaraguá Breakers, contra o Legends. Com todo mundo morto, jogo de viagem, etc. Sim. Então, quer dizer, foi uma situação um pouco adversa ali. Mas todos os outros jogos, inclusive jogos no torneio Touchdown, foi uma defesa que tomou pouquíssimo. Né? Então, eu estou cada vez mais enxergando o Paraná como o lugar onde se joga mais futebol americano no país. E eu estou tendo... Lógico que existem times muito bons em outros estados, mas 2 times desse nível... Esse é o ponto, né? Tem estados que tem várias equipes, tem cidades que tem muitas equipes, mas de qualidade, chegar nesse nível de disputar um torneio de CBFA, um torneio touchdown com esse nível, com chances reais de vitória e vencer, o Paraná hoje para mim também é um estado, a capital do futebol americano, vamos dizer assim, né? E Nilo, agora assim, para a gente encerrar, né? Como é que a gente segue agora para o segundo semestre? Porque o HP está disputando o torneio touchdown, né, esse ano e está invicto no touchdown, né? É considerado o melhor time do torneio touchdown hoje.
Que não quer dizer absolutamente nada, mas é como as pessoas enxergam. Não ganhou nada ainda. Né? Ganhou. Continua sem ganhar nada. Venceu 3 partidas. Tem que esperar. Como é que você vê as chances reais do HP agora? Né? Agora, realmente, sobrou o torneio touchdown até o final do ano aí. A gente vai... tem vários embates difíceis. Dia 2 já tem que viajar para o Rio de Janeiro. Tem um jogo bem complicado lá. Mas sabe que essa final, ela... Ao mesmo tempo que realmente todo mundo ficou chateado, triste, porque boa parte da equipe, praticamente toda a equipe acreditava que havia condições de vencer esse Paranabol, né? Mas a gente sempre sabe que tem um adversário do outro lado do gabarito do Croco, né? Mas assim, pro touchdown, a gente vai aproveitar tudo que ocorreu nessa final para tentar corrigir a rota, né? Porque a partir dos playoffs do torneio touchdown, é como se fosse mini Paranabols, digamos, né? Então, assim, a cada jogo vai ser uma decisão que se você perder, você tá fora. Sim. Então, a gente tem que aproveitar esse jogo, esmiuçar ele ao máximo, ver onde é que a gente errou, corrigir tudo isso, para que daqui para frente a gente possa não cometer esses mesmos erros e continuar avançando no torneio touchdown. Porque a meta agora é realmente o título do torneio touchdown, para que a gente venha ano que vem mais forte ainda. A gente tem aí a possibilidade de ter o campeão do torneio touchdown e o campeão da Superliga do mesmo estado, né? Sim, até pouco tempo, quem que imaginar uma situação assim, pois né? Entendeu? No torneio touchdown não tinha uma equipe representante do Paraná, agora tem e há essa possibilidade. Então, pro Paraná em si, para a própria Federação Paranaense, isso é muito importante. Sim, a gente tem equipes que se destaquem no cenário nacional. E aí o Paraná ganhando cada vez mais visibilidade no esporte, né? Porque o Paranabol já é uma referência quando a gente fala em organização de campeonato, quando a gente fala em organização de um evento para a final. Já é considerada a melhor final do país, de todos os campeonatos, a mais interessante. E uma frase do Clayton Lovett que ele falou, que foi a melhor partida que ele já viu na América do Sul. Né? A final do Paranaense foi a melhor partida que ele já viu em território sul-americano. Ou seja, a gente tá bem pra caramba, né? Nilo, com certeza. Eu queria agradecer muito, cara, a tua presença. É muito importante a gente ter representantes da federação aqui. É muito importante a gente ter um cara como você que já passou por times grandes do Paraná. Você já foi campeão pelo Crocodile, já foi jogador do Browns Pirates, agora você tá no HP. E, cara, pra mim é uma honra ter um cara que tem uma história tão ligada ao futebol americano paranaense aqui com a gente. Tá? Pra gente é muito bacana. Cara, eu agradeço aí pela oportunidade também. Eu quero agradecer também a todos os diretores da Federação Paranaense, que sem o trabalho deles a gente não conseguiria, né, fazer o Paranabol como a gente fez. A gente está aqui gravando, mas faz questão aí de 1-2 horas que a gente acabou de desfazer toda a instalação do Paranabol, estava acontecendo o H-Coach Ball. Então, assim, é bastante trabalho que começa no começo do ano, e até chegar ao desfecho do Paranabol é trabalho. Então, assim, na federação e as equipes, a gente tem muito a aprender ainda com todos. Tivemos uma equipe nova que foi o Maringá Pirates, que foi um destaque esse ano, que veio agregar na Federação Paranaense. A gente tem a expectativa também de ter equipes novas no próximo Campeonato Paranaense. Então, assim, é uma evolução constante, tanto em termos de arbitragem, de clínicas e com as equipes. Né? Sim, então, ótimo. A federação está aí para servir. Essa é a realidade, né? E para concluir é isso. Eu quero agradecer novamente a todos os diretores, que sem eles isso não seria possível acontecer. Bacana, beleza? bacana. E a vocês pelo convite aqui para a gente poder estar falando um pouco do HP e da Federação Paranaense. Só terminando aqui, já que falamos do Pirates, eu queria mandar um abraço pro DB lindo do Pirates. Ele vai para 25 hoje. Número 25 jogou hoje. Time preto do H-Coach. Um abraço para você, cara. Eu queria te agradecer em nome da federação, né, pelo convite de estar participando, de estar podendo narrar o Paranabol. Esse é meu segundo Paranabol, mas o primeiro como narrador, né? E H-Coach também bom. E também o H-Coach bom. Então, agradeço você e o presidente Carlinhos pelo convite, para mim é muito importante. Hoje eu fui me meter lá e fiquei até comentando o jogo, não sei se... Você estragou a narração, pô. A gente agradece, ele já vem aí com as equipes fazendo a narração, e a federação sempre, desde o primeiro Paranabol, a federação sempre procurou investir também em novos talentos, pessoas que se destaquem e que venham agregar, né? E o caso do Renalter aqui foi mais uma ótima transmissão aí, a galera já está acostumada com a voz dele, com a forma de transmitir, né? Então, não, é uma realidade mesmo, né? Não é querer puxar saco nem nada. E é um parceiro da federação também. Tá? A federação agradece também da mesma forma
pela participação junto com a gente aí. Faz parte do Paranabol. Obrigado, que pra mim é... Ficou emocionado, né? Vai chorar. Ficou emocionado, velho. Bom, mas obrigado por estar presente aqui, Nilo, né? Beleza, eu agradeço. Vamos fechando aqui o segundo bloco. O programa hoje é um pouquinho mais longo, com 3 blocos, né? Para dar essa ênfase um pouco maior para o Paranabol. No próximo bloco a gente vai falar com o Felipe Luvas. O Felipe Luvas. Já voltamos, rapaziada. Até já.